Sejam bem-vindos à série do 0 a 1000 captações. Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Impedimento técnico. Como evitar esse erro? É um erro bastante comum. O que seria um impedimento técnico? Então vamos lá. Se você está me assistindo, trabalha em algum ente público, uma prefeitura, qualquer secretaria, qualquer ente da rede municipal ou da rede estadual, uma secretaria estadual, uma empresa pública estadual, por exemplo, ou uma ONG, uma OSC, um OCIP, o terceiro setor, chame como quiser. Pois bem, você já deve em algum momento talvez ter se deparado com o quê? Com um parecer do Ministério, exigindo algumas documentações, exigindo algumas alterações no texto que você inseriu na plataforma, por exemplo, Mais Brasil é uma delas. Pois bem, você sabia que quem chega nessa fase já superou alguns obstáculos, mas essa fase também é importante. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então vamos entender como é que funciona. Você recebeu uma indicação de emenda parlamentar, ou então você fez um cadastro, por exemplo, na plataforma Mais Brasil, num programa de proposta voluntária. Ou então você apresentou uma proposta, um plano de trabalho, um projeto a um edital de chamamento público. Ou então você fez um cadastro de um protocolo apresentando ali um projeto seu diretamente no Ministério, um cadastro físico ou através do portal de protocolos dos Ministérios, protocolos online. Ok, quando você faz isso, você submete ao ente para que ele faça uma análise do que você está propondo. Neste momento, o ente, após fazer a análise, ele emite um parecer. Ou seja, você pode ter esquecido certas declarações, você tem que apresentar certas documentações da sua entidade, seja pública ou privada, por exemplo, uma prefeitura, uma ONG, uma associação, uma cooperativa, um sindicato. Você não apresentou a documentação no padrão, nos formulários modelos das normas e diretrizes ministeriais. Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Você não é obrigado a saber todos os formulários, todos os projetos como tem que ser padronizados conforme cada ministério, porque cada ministério tem o seu padrão de documentação. E às vezes dentro do próprio ministério, muda-se de secretarias, os padrões também mudam. Então vai haver um parecer, vai ser emitido um parecer. E neste parecer, o ministério, que é o órgão concedente, ele vai estar dizendo lá, ó, falta isso, falta aquilo, tem que corrigir isso, corrigir aquilo. Nós temos aqui um manual, uma sistemática que você tem que verificar nas páginas tais, que você tem que fazer essas correções. Ou seja, ele vai te emitir um parecer mostrando para você onde que você tem que fazer as correções, o que você tem que mudar, a documentação que está faltando, que tem que ser apresentada e tem uma forma dela ser apresentada. Tudo isso quando não envolve, por exemplo, quando envolve obra, e aí o projeto de engenharia depois dessa fase. Mas antes disso eu tenho que apresentar algumas coisas, como um quadro resumo da obra, por exemplo, com algumas metragens quadradas. Então essa etapa de apresentação dos documentos, formulários, essa documentação padronizada conforme o Ministério exige, que está na sua sistemática, no seu manual, nas suas normas e diretrizes e portarias, essa fase, quando a captação envolve obra, ainda não é o momento do projeto de engenharia. Mas eu tenho que citar ali mais ou menos como é que vai ser esse projeto e algumas situações que vão compor esse projeto. Mas quando envolve equipamentos, veículos, maquinários, aquisição de alguma coisa, eu tenho que apresentar, por exemplo, as cotações. Um mapa, né, das coletas, mostrando ali qual é o preço médio, a mediana e por aí vai. Tudo depende de cada ministério. Quando envolve o custeio de atividades, capacitação, treinamento e seminário, eu tenho que apresentar ali também um termo de referência, exemplificando como que vão ser executadas essas atividades. Você sabia que mais de 9.000 captações nos anos de 2021, 2020 e 2019 foram canceladas e não ultrapassaram essa fase? Então, como você viu aí no quadro anterior, mais de 9.000 captações dos anos de 2021, 2020 e 2019 não ultrapassaram essa fase. Então, se você está me assistindo e compõe a rede municipal, trabalha em uma prefeitura, uma secretaria municipal, ou uma câmara municipal, ou uma empresa pública municipal, ou compõe a rede estadual, trabalha no governo do estado, uma secretaria estadual, uma empresa pública estadual, ou um consórcio de municípios, um consórcio de estados, ou se você representa uma ONG, trabalha em uma ONG, uma OSC, uma OCIP, uma organização do terceiro setor, uma associação, uma cooperativa, um instituto, uma federação, uma confederação, um hospital, uma maternidade, e recebeu uma indicação de emenda parlamentar, por exemplo, a emenda individual, que pertence ao orçamento impositivo, ou seja, é de execução orçamentária obrigatória, existe uma cláusula lá que diz o seguinte: ela pode ser cancelada se ela cair no impedimento técnico.
entendeu? Às vezes você recebe a indicação que é uma estratégia de captação de recursos, não é a única, não é a melhor, mas é uma delas, e você já se dá por satisfeito. E aí, que tal aprender sobre isso? Que tal aprender quais são as fases, quais as documentações têm que ser apresentadas em cada fase, quais são as estratégias de captação de recursos, de emenda, extra-emenda, através de editais, leis de incentivo, diretamente no Ministério, com um protocolo no Ministério, com apoio político, sem apoio político. Quais são as estratégias na captação de recursos? O que cada fase me requer, exige? Quais são os modelos de plano de trabalho, de termo de referência? Quais são esses modelos de declaração? Eu preciso estar adimplente se eu for um ente público municipal ou estadual? Será que eu tenho que estar adimplente? E se eu tenho que estar adimplente, em qual momento eu tenho que estar adimplente? É no início, é no meio, é no fim? Tá me entendendo? Sou Márcio Neri e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as fases. Não apenas no início, nem no meio, nem no fim. Não só na captação, encontrando quais os programas e rúbricas orçamentárias, mas também durante a execução, até concluindo com a prestação de contas, evitando assim uma tomada de conta especial.